Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pergunte ao Vini, nosso quadro de perguntas semanal em que eu dou minhas opiniões sobre futebol, tiro dúvidas de vocês até mesmo sobre questões de internet. Então, vamos para as perguntas do vídeo de hoje? Lembrando que se você quiser ter a chance de eu responder a sua pergunta no sábado da semana que vem, você pode comentar nesse vídeo aqui, mandar aqui a sua pergunta, ou pode mandar lá no meu Instagram, @ViniWeiner Canal Reserva. Bora para a primeira de hoje. A primeira pergunta do vídeo de hoje foi feita pelo Mano João. Ele perguntou: você acha que o Flamengo e o Palmeiras conseguem ir longe no Super Mundial ou vão fracassar? Mano João, muito obrigado pela sua pergunta. Você perguntou especificamente sobre o Flamengo e sobre o Palmeiras, mas acredito que o que eu vou falar aqui vale não só para eles, mas para qualquer time basicamente que não seja do eixo da Europa. O que eu quero dizer com isso? Que no Super Mundial, independente se é um time da América, ou um time da África ou um time da Ásia, nenhum deles, na minha concepção, consegue bater de frente com os times da Europa. Então a gente vai ter o Super Mundial agora e eu não consigo enxergar Flamengo, Palmeiras ou qualquer outro time que não seja da Europa rivalizando com o Real Madrid, com um Manchester City, um Bayern de Munique, até mesmo hoje o PSG com o futebol que tem jogado. Eu acho que é muito distante o nível técnico e o nível físico do futebol que é praticado na Europa para os outros continentes do mundo. Então Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que são dois times que aqui para o nível do Brasil tem elencos valiosos. Eu não acho mesmo que eles conseguem fazer frente. Acho que no fim, se conseguirem beliscar uma quartas de final, uma semifinal, já vai ser um baita feito. E não acho que nem seja uma questão de fracassar. Fracassar seria a gente depositar uma expectativa e eles não atenderem. Como eu não espero mesmo que um time de fora da Europa ganhe o Super Mundial, então não é nem questão de fracassar. É uma questão só de não conseguir uma coisa que a gente já imagina que eles não vão conseguir. Agora, fazer uma boa campanha, aí beleza, aí eu acho que pode rolar. Vamos agora com a pergunta do Rafael De Angelo. Ele perguntou: o que achou do caso envolvendo a ESPN? Rafael, primeiramente, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Fico feliz de você ter participado. Para quem não sabe sobre o que o Rafael está se referindo, nessa semana, alguns jornalistas da ESPN foram suspensos da emissora por terem feito um programa dedicado a críticas à CBF, ao presidente Edinaldo. Então, com isso, a ESPN acabou suspendendo esses jornalistas, provavelmente depois de a CBF ter entrado em contato com a emissora. Então, o que eu achei disso? Eu acho que isso é censura. Primeiro ponto, se os jornalistas não podem opinar sobre o trabalho do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, isso é censura. E a ESPN, a partir do momento que suspende esses jornalistas, ela está sendo conivente com a censura. Então eu não gostei disso nem um pouco. E aqui eu posso voltar a bater numa tecla que eu já falei em outros vídeos. É por isso que eu não vou trabalhar em outro lugar. Eu já tive convites para trabalhar em outro lugar. Agora, aqui no meu canal, eu falo o que eu quiser, na hora que eu quiser, na minha casa. Se eu quiser desligar a luz aqui, eu desligo. Se eu quiser desligar o ar-condicionado, eu desligo. Mas, no fim, quem manda aqui sou eu. Agora, imagina que ruim, que horrível você trabalhar em um lugar onde você quer falar uma coisa e você não tem essa liberdade. Você fala uma coisa na emissora e a própria emissora não te apoia. Então, tem esse lado também, tá? É por isso que com o tempo vocês vão ver cada vez mais jornalistas que vocês veem na televisão com canais na internet. Porque aí o cara não depende de ninguém, não tem chefe, fala o que quer, dependendo do que ele falar, ele vai arcar com as consequências também. Mas esse é o principal ponto. Não gostei do que a ESPN fez e a CBF, querendo ou não, o presidente Edinaldo, isso é uma tentativa de censura. Não pode fazer isso. Os jornalistas estavam analisando fatos que foram levantados pela revista Piauí, daquela farra que teve da CBF na época da Copa do Mundo e os gastos do Edinaldo. Não acho que também seja para tanto as reclamações, porque a CBF é uma entidade privada, né? Não estão usando dinheiro público, mas de qualquer forma ele pode ser criticado. Ele quer ser presidente da CBF e não quer ser criticado? Então, essa é a minha opinião pelo caso. Eu acho que a ESPN errou muito na maneira como não defendeu seus próprios funcionários. Vamos agora com uma pergunta feita pelo Eduardo Roque. Ele colocou:
criei um canal, mas não tenho dinheiro para investir em equipamento. O que posso fazer? Eduardo, obrigado pela sua pergunta, tá? E fico feliz que você esteja aí também querendo entrar nesse ramo de internet e de ter um canal. Vou ser bem sincero. De fato, para você ter uma determinada estrutura, tem um alto custo. Iluminação, câmera, computador, microfone. Porém, para você começar, você pode começar com o que você tem. Sempre é melhor você começar com o que você já tem, porque aí você não precisa ter nenhum gasto adicional. Então, hoje, praticamente todo mundo tem pelo menos um celular na mão. Tem celular na mão e tem acesso à internet. Então, você pode gravar da maneira que você tem. Começa com o seu celular mesmo. Depois, com o tempo, se o projeto começar a andar, te render frutos, aí você vai ajustando, fazendo investimentos. Mas para começar, começa com o que você tem. Porque o mais importante não vai ser o equipamento que você tem, vai ser sua força de vontade, sua consistência para você criar os seus conteúdos. O restante, iluminação ou qualquer outra coisa, isso vem com o tempo. Mas começa com o que você tem, com força de vontade, que eu tenho certeza que vai lhe render frutos. Certeza mesmo. Quantas pessoas vocês já não viram que começaram na internet com muito pouco e hoje estão voando? Então não é uma questão de investimento. É uma questão da sua criatividade para fazer os conteúdos também, a maneira como você gerencia a sua comunidade, com certeza isso é mais importante. Vou dar o meu exemplo aqui. Hoje, essa câmera que eu tenho é uma câmera muito fera. Só que os meus primeiros vídeos lá em 2016 foram feitos com uma filmadora antiga do meu pai, que era uma filmadora, sei lá, de 2004. Então a imagem de começo era ruim também. E com o tempo, com a consistência, olha só os materiais que eu tenho hoje à minha disposição. Então, não desanima por causa de equipamento. Começa mesmo assim. A próxima pergunta foi feita pelo Leozinho Andrade. Ele perguntou: o que o Vasco da Gama pode alcançar esse ano? Leozinho, obrigado pela pergunta. Um abraço para você. Vou ser bem sincero e bem direto em relação ao Vasco. Primeiramente, não acho que o Vasco tenha um elenco muito qualificado. Eu acho que é um elenco bem limitado até. E pelo trabalho que o Carille tem feito, eu duvido que ele vai continuar no cargo como treinador do Vasco até o final da temporada. Acho que é algo muito de momento. Então eu acho que o que o Vasco pode alcançar nessa temporada? Primeiramente, ficar satisfeito com um meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Só do Vasco não brigar na parte de baixo da tabela já vai ser algo positivo. Na Sul-Americana, não é um dos favoritos ao título. Eu acho que tem outros times de maior investimento que podem ser considerados os favoritos. Então o Vasco pode tentar beliscar ali umas quartas, uma semifinal, já vai estar de bom tamanho também. Não acho que esse ano o Vasco tenha que focar em título, em conquista, nada disso. Tem que focar em se organizar, fazer um trabalho legal para no longo prazo os resultados aparecerem. Foi basicamente assim que os times que hoje estão em alta no Brasil trabalharam há 10 anos atrás. Palmeiras, Flamengo, primeiro eles organizaram a casa para depois pensar em título. Eu acho que o Vasco, se quiser daqui para frente brigar por alguma coisa importante, tem que ter esse mesmo raciocínio. Não é hora de pensar em ganhar, é hora de se organizar financeiramente, se estabelecer. E aí, assim, daqui 3, 4 anos, você começar a pensar em um elenco mais competitivo para tentar brigar por um brasileiro, tentar beliscar uma Copa do Brasil. Eu acho que isso faz mais sentido. Vamos agora com uma pergunta feita pelo Davi Souza. Ele perguntou: Vini, você acha que a seleção deveria convocar jogadores mais experientes? Davi, obrigado pela sua pergunta. É algo que eu até já vinha discutindo no meu último vídeo que eu falei sobre a seleção. Em geral, eu sou muito a favor de rejuvenescer a seleção. Você pega outras seleções pelo mundo, vou dar um exemplo aí, França e Espanha. São duas seleções que vêm trabalhando muito com jogadores jovens em todas as posições. Correto? Só que na seleção brasileira isso não está funcionando. Eu percebo que até houve uma tentativa sim de rejuvenescer a seleção, mas não funcionou muito bem. E talvez no caso da seleção, ao invés de tentar rejuvenescer de uma vez, seja melhor você ter ali 3, 4 jogadores mais experientes que vão ajudar nessa transição. Então vou dar um exemplo aqui, o Casemiro, volante do Manchester United. Hoje, tem alguém na seleção brasileira que está fazendo a função do Casemiro melhor do que ele? Na minha opinião, não. Então, de repente, você tem um Casemiro ali como primeiro volante e para ser o líder dessa transição, pode ser uma boa. Por que não? Porque também se você monta um time só de jogadores jovens em meio à pressão que é a seleção brasileira, pode ser que não dê liga, mesmo você tendo bons jogadores, jogadores promissores.
Então eu acho que sim, é muito válido a seleção ter alguns nomes mais experientes para fazer essa transição e liderar essa nova geração. Vamos agora com uma pergunta feita pelo Samuel Chaves. Ele colocou: Vini, você entende muito sobre futebol. Já pensou em estudar e engajar na carreira como treinador? Samuel, obrigado pela sua pergunta, achei ela bem interessante. É o seguinte, eu não penso, tá? Não penso mesmo. Eu acho que o trabalho de estar comentando, de estar produzindo conteúdo na internet é, primeiro, financeiramente mais vantajoso e, segundo, bem menos pressão também. Querendo ou não, treinador, você tem que lidar com pessoas. E acredito que em todo trabalho que você tem que lidar com pessoas, é muito complicado. Você tem que lidar com ego, você tem que lidar com vaidade, é muita coisa, ainda mais dentro do ambiente de futebol. Outro ponto, eu tive algumas experiências como treinador, mas não no profissional, lógico, mas em várzea, em campeonato interno, e mesmo sendo uma coisa que é basicamente uma brincadeira, não é uma profissão, ali eu já tinha muita dor de cabeça, justamente com ego, com vaidade, com gente querendo dar pitaco. Então imaginem isso numa proporção maior, num time de Série B, num time de Série A, numa seleção. Cara, ser treinador não é fácil. É que a gente vê muitos treinadores aí da Série A que ganham fortunas, mas eles são uma minoria. Os outros treinadores pelo Brasil, tem uns aí que praticamente pagam para trabalhar. Então eu não penso nisso. O que eu penso em envolvimento no futebol? Além de eu produzir os meus conteúdos. Em futuramente eu empresariar alguns jogadores jovens. Isso é uma coisa que sim, eu cogito. Investir em talentos, fazer mediação para patrocínio é algo que futuramente pode acontecer, mas agora treinador, sem chance. Temos agora uma pergunta do Gabriel Fagner. Ele colocou: Vini, o que você acha que poderia melhorar na Kings League? Então aqui no caso ele está se referindo à nova modalidade que está viralizando aí nas redes sociais nesses últimos tempos. Gabriel, obrigado pela sua pergunta. Eu particularmente tenho acompanhado bastante a Kings League, até porque eu conheço muitos jogadores que estão na Kings League. Ali tem influenciadores, tem jogadores que eu conheço da várzea, enfim, jogadores do cenário do futsal. E o que eu acho que pode melhorar? Eu acho que para a gente fazer um balanço do que pode melhorar, primeiro a gente pode esperar terminar essa primeira temporada, para pensar em algumas mudanças de regra, mudanças estruturais, mas tem uma coisa que eu acho que já é muito clara que tem que ser mudada para o próximo ano, para a próxima edição, enfim, que é a questão do pagamento dos atletas. Como que funciona hoje o pagamento? Eu até tinha feito um shorts em relação a isso. Cada time da Kings League tem 3 wildcards que são os chamados jogadores estrelas. Então esses jogadores são pagos pelos times, pelas organizações. Então imaginem ali, pode ter jogador ganhando 10 mil, 20 mil, enfim, não sei o valor. O valor que eu sei é dos jogadores que são o restante do time, que são os draftados. Esses jogadores foram escolhidos pela liga e foram draftados por cada time. Esses jogadores draftados, eles recebem hoje R$ 180 por partida. Finalizando a primeira fase com 9 jogos, eles vão ganhar aí por volta de R$ 1.600. Eu acho que é muito pouco. Eu acho que pensando na próxima edição, esse valor pode ser aumentado. Até porque podem ter certeza que a Kings League está ganhando muito dinheiro. Podem ver que todos os times, o fornecimento do material esportivo é feito pela Adidas. Eles têm no peito uma grande casa de apostas do Brasil que patrocina times da primeira divisão. Sem contar que nas transmissões tem patrocínio do iFood. Então não estamos falando de pouco dinheiro que está rolando não. Sem contar a mídia das transmissões com dezenas de milhares de pessoas acompanhando. Então, com tanto dinheiro rolando, você pagar só R$ 180 por jogo para cada jogador, eu acho muito pouco. Eu acho que é algo que poderia ser mudado sim para a próxima edição. Porque aí sabem o que acontece? Tem muito jogador ali que tá dando sangue dentro de campo, né? Pelo time, pela organização, trazendo visibilidade para o campeonato. E aquele cara ganha R$ 180 por jogo, tem que se dedicar nos treinamentos ainda, cuidar da parte física e conciliar com outro trabalho que ele tem. Tem cara que tá jogando a Kings League que não tô aqui menosprezando, mas, por exemplo, é montador de móveis, trabalha com coisas de carro. Então, se esse cara vai ter essa tamanha visibilidade, seria mais justo também ele ter mais reconhecimento financeiro. Posso dar o exemplo aqui da Várzea de São Paulo, porque a Várzea de São Paulo eu acompanho bastante. Tem jogador da Várzea de São Paulo, não tô nem falando dos mais tops não, mas jogador aí mediano dentro do cenário da Várzea, ganhando R$ 500 por partida, R$ 600 por partida. Ou seja, hoje a Várzea está valorizando mais os atletas do que a Kings League. Vamos agora com uma pergunta feita pelo Victor Moreira. Ele colocou: o que você acha desse jogo do Real na volta?
No caso, ele está se referindo a Real Madrid e Arsenal nessa próxima quarta-feira na Champions League, depois do Real ter tomado 3-0 do Arsenal na partida de ida. Olha, Real Madrid tem um bom time, até a gente tinha falado isso em outros vídeos. Tem um bom time, bons jogadores, bom treinador, tradição dentro da competição, mas reverter um 3-0 contra um time tão organizado como o Arsenal, eu acho improvável. Claro que pode acontecer, porque não dá pra gente duvidar do Real Madrid na Liga dos Campeões, mas não acho que vai acontecer. Eu acho que até é perigoso o Real Madrid perder o jogo da volta. E o porquê disso? Porque o Real Madrid vai querer vir no abafa, na sede, para fazer gols. E defensivamente o Real Madrid tá muito frágil nessa temporada. Então também tem o risco de você dar campo para Martinelli, para Saka, para Merino, para Odegaard. Então eu acho que nesse jogo da volta, Real Madrid não consegue a reviravolta, como muita gente tem me perguntado. Acho muito, muito difícil. Casos como aquele Barcelona e PSG acontecem, sei lá, uma vez na história. Não é tão comum. A gente já viu o Real Madrid conseguir algumas viradas, mas virada de 1 gol de diferença, virada de 2 gols de diferença, agora 3 gols de diferença contra um time tão organizado, acredito que não vai rolar. Última pergunta do vídeo foi feita pelo Pierre Agostinho. Pierre, obrigado pela sua participação. Ele colocou, na sua visão, o Mbappé estragou o Real Madrid? Olha, esse é um assunto que eu vi muito em alta nessa semana, principalmente depois do Real Madrid ter perdido para o Arsenal. E muitos têm levantado esse ponto, de o Real Madrid ter caído um pouquinho de produção, não tá jogando o mesmo futebol da temporada passada, justamente depois da contratação do Mbappé. O que eu penso sobre isso? Que eu acho que não é esse o ponto. O Mbappé é um ótimo jogador, ele logo na sua temporada de estreia tem mais de 30 gols com a camisa do Real Madrid, é um cara que chama o jogo pra si, enfim, é um jogador fantástico. Então não acho que ele esteja estragando o Real Madrid pela sua presença ou pelo seu ego, nada disso. A questão do Real Madrid hoje é sistema defensivo. Alguns ajustes do meio-campo. O ataque está longe de ser o problema. Um ataque que tem Mbappé, Vini, Rodrigo, Bellingham, esse não é o problema de nenhum time. Só se for problema do time adversário. Então, acho que não. O que eu acho que pode estar acontecendo é muita gente associando a entrada do Mbappé à saída de um jogador no meio-campo que ajudava a dar consistência para a defesa. Aí eu acho que faz sentido, mas não é algo diretamente ligado ao Mbappé, à sua presença. Na temporada passada, antes do Kroos se aposentar, por muitas vezes o Ancelotti montava um meio-campo com 4 jogadores. E aí, claro que isso ajudava a dar mais solidez defensiva. Você montar um meio-campo ali com, sei lá, Tchouaméni, Kroos, Valverde e Bellingham. É claro, você vai ter mais gente protegendo a defesa, mais gente ali ganhando as disputas. Nessa temporada, Kroos aposentou, o Ancelotti, pela contratação do Mbappé, teve que usar 3 atacantes e aí o time deu uma desandada nesse sentido. Mas não é algo, como eu disse, diretamente ligado ao Mbappé, e sim ao sistema de jogo. Agora, queria ver as opiniões de vocês sobre os assuntos que eu toquei nesse vídeo aqui nos comentários. E outra coisa, quer ter a chance de eu ler a sua pergunta na semana que vem? Então só comentar nesse vídeo ou então mandar a sua pergunta lá no @ViniVainer canal reserva. Então, bom, galera, esse foi o Pergunte ao Vini de hoje, desse sábado. Espero profundamente que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreva e é isso, tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Lembrando que amanhã eu vou contar a história do Bruninho, o filho do ex-goleiro Bruno do Flamengo. Garanto que vocês vão curtir. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!